Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais uma aula para a glória do Senhor nosso Deus e hoje nós vamos nos reportar ao texto bíblico que se encontra no livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo de número 25, que é a nossa base bíblica para a exposição de hoje, né? E os versos 24 até os versos ou versículo 34. Então, de acordo com a aula de hoje, você deve então se recorrer ao arquivo que você tem agora para se localizar nas informações que nós temos para abordar na aula de hoje, ok? Então, a temática de hoje é uma temática específica, né, para os obreiros da casa do Senhor, para os obreiros da casa do Senhor, e traz como título Esaú, um obreiro pródigo. Esaú, um obreiro pródigo. Você deve se recorrer à leitura da base bíblica de hoje, que é o Gênesis 25, verso 24 a 34. Estando ciente da leitura, começamos então a desenvolver essa parte da introdução, que nos diz assim: estamos diante de uma mensagem bíblica extremamente voltada aos obreiros da casa do Senhor. Ela serve tanto para líderes como para os seus liderados, para aqueles que estão atuando, para aqueles que desejam o episcopo e para aqueles que, vamos colocar aqui, infelizmente, né, desperdiçaram tudo aquilo que um dia o Senhor lhes confiou. A mensagem de hoje traz como título o obreiro pródigo. A definição etimológica da palavra, a palavra pródigo, deriva do latim prodigus, com o sentido de em grande quantidade, no sentido de falar sobre o desperdício, né? O desperdício em grande quantidade. Em português, pródigo traz o sentido de aquele que dissipa seus bens. Aquele que dissipa os seus bens. Aí eu coloquei uma pergunta, né? Mas o que são os bens? O que são os bens? Para responder esta pergunta, vamos fazer uma exposição bíblica, examinando alguns personagens, em especial a vida de Esaú, em Gênesis 25, verso de número 24 a 34. Então vamos aos pontos, né? Nós temos aqui o ponto 1, que nós chamamos de em primeiro lugar, entendendo o que é bens. Depois, em segundo lugar, os talentos são dons vocacionais. Depois nós vamos ter em terceiro lugar, os talentos são dons ministeriais. Depois nós vamos ter ainda em quarto lugar, deixa eu verificar na minha ordem aqui. Nós temos em quarto lugar aqui, cadê? A unção que nós recebemos de Deus não é garantia de que vamos acabar bem. Entre o terceiro lugar e o quarto lugar, vai se abrir um subtópico que vai ter mais 3 grandes definições, tá bom? Só para a gente se localizar. Voltamos então ao primeiro lugar, entendendo o que é os bens.
Para entender o que é bens, eu me recorro a Mateus capítulo 25, versículo 14, a parábola dos talentos, tá bom? Então abra a sua Bíblia lá, deixa ela aberta lá em Mateus 25, do verso 14 a seguir, tem algumas falas ali que são importantes. Muito bem, em Mateus 25, verso 14, somos informados da distribuição dos bens. Ok. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. Mas o que são os bens? Aí eu coloco o que é os bens aqui, ó. A vida, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e a formação. Tudo isso é bens e foi o Senhor quem nos deu, ok? O Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a saúde, o Senhor nos deu a inteligência, o Senhor nos deu a sabedoria, o Senhor nos deu o conhecimento, o Senhor nos deu a formação. Tudo isso é bens, ok? Quando eu valorizo a vida, eu cuido da minha saúde. Quando eu utilizo de maneira honesta a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e a formação, eu descubro os talentos que há em mim. O Senhor o Senhor Deus não deu tudo. Ele nos deu bens que devem ser transformados em talentos. Então Deus nos deu a vida, a saúde, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, a formação. Então eu devo saber utilizar esses bens e descobrir por meio desses bens os talentos. Porque Deus não nos deu tudo. Ele nos deu os bens para que através dos bens se descubra os talentos, ok? Quando ele percebe que estamos utilizando de maneira correta e honesta os bens, então ele mesmo abre os nossos olhos para percebermos o que? Os talentos e as aptidões que há em nós, ok? Quando um obreiro é talentoso na obra de Deus, é porque ele soube usar de forma honesta os bens da vida, da saúde, da inteligência, da sabedoria, do conhecimento e da formação. Louvado seja Deus, né? Ele sai das coisas físicas, materiais e seculares para as coisas espirituais. Aleluias. Em Mateus 25, 15, somos informados que os bens se tornaram em talentos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Quando nós não desperdiçamos os dons, aliás, os bens, no caso, esses bens, se tornam em talentos. Agora nós vamos classificar o que é os talentos. Os talentos. Em primeiro lugar, os talentos são dons espirituais. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 12. O versículo 4 mostra quem é que dá os dons e o verso 7 a 10 mostra os 9 dons. No verso 4 diz que é o Espírito quem dá e no verso 7 a 10 está os 9 dons espirituais. Ok? Paulo nos ensina 2 coisas importantes acerca dos dons. Ele ensina quem dá os dons e qual a finalidade dos dons. Em 1 Coríntios 12, 4, ele diz que o Espírito Santo é quem faculta os dons. Em 1 Coríntios 12, do 7 a 10, ele mostra qual a finalidade dos dons. O Espírito Santo dá os dons àqueles que sabem utilizar de maneira honesta e correta os bens. Quem não valoriza os bens não poderá obter os dons. Uma coisa procede à outra. Não basta ter os dons, tem que ter o fruto também. Isso se chama ponto de equilíbrio. Em segundo lugar, os talentos são dons vocacionais. Primeiro, dons espirituais. Segundo, dons vocacionais. Onde estão os dons vocacionais? Em Romanos 12, versos 6, 7 e 8. Paulo nos ensina sobre os dons ou diferentes dons pela graça. Verso 6.
Se os dons espirituais são facultados pela pessoa do Espírito Santo, os dons vocacionais são ortogados pelo próprio Pai. Examinando o contexto de Romanos capítulo 12, o Pai está na centralidade do texto. Ele aparece no verso 1, no verso 2, no verso 3. Da mesma forma, quando nós valorizamos a vida, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a formação, Deus nos faculta os dons vocacionais. Não faz sentido o Senhor Deus nos dar o ministério de misericórdia, por exemplo, que está em Romanos 12, versículo 8, esse ministério vocacional. Não faz sentido Ele me dar o ministério de misericórdia se nós não valorizamos, por exemplo, a vida. E a vida é um bem. Então, quem não valoriza a vida, como que pode ter um dom como esse, vocacional, do ministério de misericórdia, que é socorrer as pessoas, né? A sabedoria será de suma importância para quem tem a vocação da profecia, né? Às vezes a pessoa tem um dom de profecia, mas não tem sabedoria, então profetiza a qualquer hora, em qualquer lugar. Até para ser profeta tem que ter sabedoria. Ok? Para aqueles que foram vocacionados a instruir, ensinar, ministrar, que é Romanos 12, versos 6 e 7, é fundamental o quê? A formação. Como que alguém pode instruir o outro, ensinar o outro, ministrar sobre o outro, sem ter uma formação, né? Deus chama e nós precisamos nos preparar para atender o chamado, ok? A inteligência e o conhecimento são vocações gêmeas. Elas são imprescindíveis para quem? Para aquele que tem um dom de exortar, para aquele que tem um dom de repartir ou dom de presidir, né? Então você precisa ter inteligência, precisa ter conhecimento para exortar, para presidir, para repartir, ok? Tudo isso são talentos que nos são dados pelo Pai, quando Ele percebe que nós estamos dando valor aos bens que Ele nos entregou. Como eu gostaria que essa palavra entrasse no coração dos servos de Deus no modo geral mesmo, né? Não somente dos obreiros, mas de toda a igreja. Pois aqui está o resultado das bênçãos de Deus para todos nós. No caso aqui, tem gente buscando fora aquilo que sempre esteve dentro dele ou dela. Então, dentro de nós tem talentos. Mas eu só vou descobrir os talentos se eu valorizar os bens. E os bens é a vida, é a saúde, é a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a formação. São os bens que, muito bem utilizados e empregados, eu descubro os talentos que estão dentro de mim, dados pelo Senhor, porque o Espírito Santo já habita em mim. Aquele que dá talento já mora aqui dentro, que é o Espírito Santo. Eu preciso descobrir, só que quem não valoriza bens, não tem como os talentos aparecerem. Em terceiro lugar, os talentos são dons ministeriais. Então vejam só os talentos já são 3 coisas: ministeriais, vocacionais e espirituais. Espirituais, vocacionais e agora ministeriais. Efésios 4:11. Já fomos informados que o Espírito Santo é quem dá os dons a cada um para aquele que for útil. Fomos informados que o Pai é quem faculta os dons vocacionais. Agora Paulo nos informa que há diversidade de ministério, mas é Cristo que chama os seus obreiros. Os dons ministeriais é um assunto específico do Senhor Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 12:5. Isso fica claro nas palavras de Paulo em Efésios 4:11. Ele mesmo deu, ou seja, o Senhor Jesus mesmo é quem dá os seus obreiros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Quando Cristo enxerga, né, em nós o zelo, né, o cuidado, o valor que damos aos bens, ele nos cerca de talentos. Observe que as pessoas da divindade são os investidores. Olha que coisa interessante. Isso mesmo, ó. As pessoas da divindade investiram pesado em nossas vidas. Eles nos legaram os seus bens. Precisamos utilizá-los de maneira sábia para descobrir os talentos que há em cada um de nós.
Eles já estão em nós, pois o Espírito Santo habita em nós. Fazendo uma paráfrase do louvor de Armando Filho, você tem um valor. Glória a Deus, né? O Espírito Santo se move em você. Essa é uma palavra libertadora para cada um de nós em todas as áreas da nossa vida. A essência de Deus está dentro de cada um de nós, desde Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor assoprou o fôlego da vida nas narinas do homem. Olha que coisa linda. Então, nós já temos dentro de nós, só precisamos aprender a valorizar em primeiro lugar os bens. Como que Deus pode revelar em nós os talentos se nós não valorizamos os bens? Lembrando, os bens é a vida, é a saúde, é a inteligência, é a sabedoria, é o conhecimento, é a formação. Quem despreza essas coisas não pode ter talento, porque vai desprezar os talentos, sejam eles espirituais, vocacionais ou ministeriais. Mas quem valoriza a vida, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e a formação, descobrirá dentro de si o que o Espírito Santo já reservou e delegou e liberou para ele ou para ela, por meio dos talentos, ou o próprio Pai por meio dos talentos, ou o próprio Senhor Jesus por meio dos talentos. Os dons espirituais é com o Espírito Santo, os dons vocacionais é com o Pai e os dons ministeriais é com o Filho. As pessoas da divindade são os maiores investidores nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Veja o que Deus assoprou nas narinas do homem. Veja, o que Deus assoprou nas narinas do homem foi a sua essência. Olha só. E não o seu incenso. Oh, meu Deus! Para fabricar o incenso, eu preciso da essência. Então, nós já temos a essência de Deus, por isso nós fabricamos o incenso da adoração, do louvor, do culto que agrada a Deus. A essência de Deus em nós são os bens. Quando são bem utilizados, os talentos aparecem. Mateus 25:15. Uma vez descobrindo os talentos, será necessário fazer o que com os talentos? Negociá-los. É isso aí. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 13. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então, quando eu descubro o talento, o que eu tenho que fazer? Negociar. Até quando? Até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Talento só tem valor e resultado se for negociado. O reino de Deus é um verdadeiro negócio. Na escolha dos primeiros diáconos, isso ficou muito claro. Atos 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Sobre este importante negócio. Um obreiro talentoso negocia do reino de Deus. Mas quando negociamos? Quando pregamos o Evangelho. Em nosso tempo moderno, a palavra negócio tem uma conotação negativa, mas nos tempos bíblicos e na linguagem bíblica não era assim. Quando pregamos o Evangelho, nós estamos negociando com vidas. Estamos persuadindo os ouvintes da pregação a acreditar naquilo que estamos pregando acerca do reino de Deus, da salvação, dos céus e principalmente da pessoa do Senhor Jesus, que na cruz morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, nós fechamos, um grande negócio. Seja qual for o talento que você recebeu, é necessário negociá-lo. Glórias a Deus, né? Talentos não servem para ficar no lenço. Por quê?
Porque em Lucas 19:20 está escrito assim: E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Meu Deus. O lenço representa o quê? Choro, lamento, desculpas, complexos de inferioridade, sentimentos de ausência de atenção. Como as expressões, eles se manifestam assim, ó. O ministério não me vê, o pastor não me usa, estou aqui há tanto tempo, aqui a gente não cresce, não temos oportunidades. Então são essas desculpas aí, tá vendo? Isso tudo é talento do lenço, viu? Quem tem talentos, cria a oportunidade, ok? Quando o Senhor Jesus viu uma multidão faminta, ele disse a Filipe, com a intenção de o pôr à prova: Onde compraremos pão para estes comerem? João 6, versos 5 e 6. O Senhor estava dando a Filipe a oportunidade de usar o talento, mas o talento ficou no lenço. Olha a resposta de Filipe. Filipe disse: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. João 6, verso 7. O Senhor deu a Filipe uma oportunidade de tirar o talento do lenço, mas Filipe apresentou ao Senhor as dificuldades para solucionar o problema. Quando eu não tenho talentos, eu preciso descobrir quem os tem. Foi exatamente isso que André fez. Ele não tinha talentos, mas apresentou quem tinha. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Oh, glória! Louvado seja Deus! Isso está em João capítulo 6, versículo 9. André perguntou ao Senhor: mas o que é isto para tantos? André vai aprender 2 coisas. Primeiro, pregar é com ele. Segundo, milagre é com Deus. Olha que coisa linda. Quando nós valorizamos e utilizamos os bens que são a vida, a saúde, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e a formação, as pessoas da divindade nos facultam os talentos. Agora, quando o Senhor nos vê desperdiçando os bens, Ele não nos confere os talentos, porque as nossas atitudes revelam que somos obreiros pródigos. Cada um de nós recebemos dos investidores, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o necessário para produzir. Cada um de nós recebemos o necessário para produzir. Alguns mais, outros menos, mas segundo a capacidade de cada um. Mateus 25, 15. Mas em terceiro lugar, os bens, quando são utilizados, os talentos aparecem. Quem faz uso dos talentos de maneira honesta e digna, recebe a sua devida recompensa. Olha isso. No texto em apreço, a recompensa é justamente o dinheiro. Mateus 25, versículo 18. A prosperidade é de Deus e está na Bíblia, mas não é para todos. Sabe por quê? Porque Deus não pode dar a prosperidade para quem é filho pródigo. Então vou ler de novo. A prosperidade é de Deus e está na Bíblia, mas não é para todos, porque Deus não pode dar a todos uma prosperidade, sabendo que existem aqueles que são pródigos, desperdiçador, esbanjador daquilo que Deus lhes dá, ok? Aí nós entramos no contexto agora de não desprezar aquilo que Deus nos deu. Em segundo lugar, não despreze o dom que há em ti. E é 1 Timóteo 4, versículo 14. Paulo exorta Timóteo a não desprezar o dom que ele recebeu. A vida pródiga de um obreiro se inicia quando ele despreza as coisas de Deus. A palavra desprezo aqui, a definição da palavra desprezo, significa o quê? Fazer pouco caso de. Ninguém despreza as coisas santas do Senhor da noite para o dia. O desprezo não é um ato, e sim um processo. Um pouco hoje, um pouco amanhã, e quando acordarmos, os nossos bens foram dissipados dissolutamente. Não foi assim com Esaú? Aí entramos agora no obreiro Esaú. Observe o campo de ideias de formação de introdução.
Ele era perito em caça, Gênesis 25, verso 27. Ele era homem do campo, Gênesis 25, verso 27. Ele era amado pelo pai, Gênesis 25, verso 28. Ele era o primogênito, Gênesis 25, verso 25. Ele tinha a bênção da primogenitura, Gênesis 25, verso 31. Ele tinha as vestes de gala, Gênesis 27, verso 15. Ele tinha o direito à bênção profética, capítulo 27, verso 28 e 29. Mas não tinha temor a Deus. Olha isso. A proposta de Jacó a Esaú foi um prato de lentilha e alguns pães. Gênesis 25, verso 34. A resposta de Esaú a Jacó foi: para que me servirá logo a primogenitura? Ou seja, ele está desprezando aquilo que Deus lhe deu. Então, quando eu não valorizo os bens, não descubro o talento. Não descobrindo o talento, não tem recompensa, que são os recursos financeiros. Quando eu valorizo os bens, eu descubro os talentos. E usando os talentos, vem a recompensa, que é o dinheiro. Só que tem pessoas que desprezam aquilo que ou o Espírito Santo investiu nela, que é os dons espirituais, ou que o pai investiu nela, que é os dons vocacionais, ou que o filho investiu nela, que é os dons ministeriais. E aí o desprezo é fazer pouco caso, ok? Esaú é um modelo claro de um obreiro pródigo. Eu vejo pessoas com tanto potencial para servir a Deus, mas elas simplesmente desprezam cada oportunidade de ser bênção nas mãos do Senhor, ok? Que esta mensagem possa nortear a sua vida, né, amado obreiro do Senhor. Não podemos viver uma vida pródiga, pois já temos um encontro marcado com o Senhor Jesus no tribunal de Cristo para os acertos das contas, conforme segundo aos Coríntios 5:10. E se a nossa vida pródiga nos levar à condenação eterna, teremos um encontro no grande dia, que é o grande trono branco. Ou seja, de qualquer forma eu vou ter um encontro com Cristo, né? Eu vou me encontrar com Cristo salvo, mas no tribunal para dar conta dos talentos, daquilo que eu fiz por meio e através do meu corpo com esses talentos. Poderei passar momentos de alegria ao receber o galardão ou de vergonha por não receber nada. Todavia estou salvo, né? Todavia estou salvo. Porém, não vou receber nada. Isso é uma vergonha, porque Ele nos deu talentos, né? Os bens para transformar em talentos e ter as recompensas. Agora, se ainda assim eu me perder até da salvação, eu vou parar no juízo final, no trono branco, no grande trono branco, para ser julgado pelo próprio Deus, né? No juízo final. Deus nos livre disso. E Deus nos livre dessa situação, né? Esaú desprezou, ó. Já vimos que a palavra desprezo significa fazer pouco caso de. Paulo disse: não despreze o dom, ou seja, não faças pouco caso daquilo que o Senhor te confiou. Fazendo uma paráfrase de Romanos 11, verso 29, e lá em Romanos 11, 29 diz assim: os dons e a vocação que Deus nos deu são sem arrependimento. Por quê? Porque Deus dá e não toma. Se nós usarmos, Ele acrescenta. Se não usarmos, fica no lenço. Mas seja qual for a escolha, um dia vamos prestar contas com o Senhor da vinha. Não sejamos negligentes com o chamado de Deus para a nossa vida. Mas não nos esqueçamos, as pessoas da divindade investiram poderosamente em nossas vidas. Valorizemos o que somos e o que temos. E é muito triste você ver pessoas com tanto potencial, né? Jogando para o alto tudo aquilo que Deus lhes deu, seja nos dons espirituais, seja nos dons vocacionais, seja nos dons ministeriais. Quantas pessoas honradas por Deus na terra e elas simplesmente jogam para o alto tudo aquilo que Deus lhes confiou. É muito triste. Isso é desprezar, isso é ser um obreiro pródigo, né? Um crente pródigo. Em terceiro lugar, não fuja do chamado ou você terminará rejeitado. Eita!
Em 1 Samuel 10:1, somos informados do momento que o profeta Samuel veio ungir a Saul. Samuel termina a consagração com uma pergunta: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Vamos ver qual foi a resposta de Saul ao Senhor? Isso mesmo, nada. Saul não disse amém, assim seja, eis-me aqui, usa-me. Ele simplesmente ficou calado. O seu silêncio diante do chamado era uma resposta negativa, era um sonoro não. Mas o Senhor tentou transformá-lo. 1 Samuel 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Olha, mas Saul o resistiu novamente ao ponto de se esconder. 1 Samuel 10, 22. Então tornara a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. O Senhor desejava confirmar a sua chamada, transformando a sua patente de capitão para rei. Então você lê 1 Samuel 10, 8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Mas Saul não obedeceu. 1 Samuel 13, verso 11 a 14. Opa, parece que agora vai. Pois Saul mandou buscar a arca da aliança. 1 Samuel 14, verso 18. Então Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Esquece, alarme falso. Saul acabou de rejeitar a presença de Deus. Olha o que ele disse. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Quer dizer, deixa a arca para lá. Quem foge do chamado acaba sendo rejeitado por aquele que o chamou. 1 Samuel 16, versículo 1. Até quando? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho me provido de um rei. Queridos, todas essas referências aqui a Saul mostram claramente que Deus tentou várias vezes chamar e preparar e levantar Saul para a obra. Mas ele foi dizendo não, não, não e não. Então, quem foge demais acaba sendo rejeitado. Que privilégio! Ele era o primeiro rei da casa de Israel. Olha que honra! Nem da tribo das promessas ele era. Ele é da tribo de Benjamim. Ele é filho de Quis. Observe isso aqui. Deus inverteu. Poderia ter chamado alguém da tribo de Judá, até da tribo de Levi, mas deu a ele um privilégio e ele simplesmente jogou para o alto. Devemos tomar muito cuidado para a gente não cometer os mesmos desatinos de Saul. Em quarto e último lugar, encerrando a nossa aula de hoje, a unção que nós recebemos de Deus não é garantia de que vamos acabar bem. Opa, como assim? Em Ezequiel 28, do 11 a 19, somos informados de uma profecia de duplo sentido. Em primeiro lugar, a profecia é uma lamentação contra o rei de Tiro. Em segundo lugar, a profecia realça a queda de um ser angelical da categoria dos querubins. Vamos ficar com a segunda opção. Quem era ele? Um querubim, verso 14. Onde ele estava? No Éden, jardim de Deus, verso 13. Onde ele andava? No meio das pedras afogueadas, verso 14. Seu ministério? Aferidor de medidas, verso 12. Seus talentos? Sabedoria, perfeição e formosura, verso 12. Sua cobertura, toda pedra preciosa, verso 13. Sua consagração, querubim ungido, está no verso 14. Quem o ungiu? As muitas águas, que é o Espírito Santo, lá em Ezequiel 31, verso 4. O que lhe faltou? O temor a Deus, está lá em Isaías 11, verso 2, uma das faces do Espírito Santo. O que lhe derrubou? O orgulho, Isaías 14, do 12 a 15.
O que ele queria? Ser semelhante ao Pai, assentar-se no trono do Filho, receber os louvores dos anjos e morar na morada do Espírito Santo. Qual a diferença dele para nós? A diferença é que ele não tem o direito ao perdão, mesmo que viesse a se arrepender. Porém, nós, se nos arrependermos e nos humilharmos aos pés do Senhor, ele nos restaurará e nos renovará para a glória do seu santo nome. Ele caiu, foi expulso dos céus, do Monte Santo. Foi o primeiro filho por criação a se tornar um filho pródigo, pois desperdiçou tudo o que de Deus recebera. Queridos irmãos, queridas irmãs, leia esse assunto novamente, redobre a sua atenção em cada ponto, procure de alguma forma fazer as suas anotações e preste muita, mas muita atenção, porque aqui está um cerne de uma questão importantíssima, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. O Espírito Santo investiu dons espirituais, o Pai investiu dons vocacionais, Jesus investiu dons ministeriais. Além desses investimentos, acima e primordial está o investimento da salvação, porque tudo isso vem depois da salvação. Mas se eu não valorizar o bem ou os bens que é a vida, a saúde, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, a formação, eu não descubro os talentos que já estão dentro de mim, porque o Espírito Santo habita em mim. Não descobrindo os talentos, não tem como ter recompensa, que são os recursos financeiros. O Senhor quer que entendamos o que Ele nos deu e quer também que com temor e tremor possamos usar os bens, transformá-los em talentos, usar os talentos para sermos recompensados. Então não desprezes, seja o que for que Deus te deu, valorize. Se você usar, Deus vai acrescentar. Se você não usar, vai ficar no lenço. Seja qual for a sua escolha, um dia vamos prestar contas com Deus. Não seja como Esaú, um obreiro pródigo, que vendeu, desperdiçou um direito tão glorioso, que era o direito da primogenitura. Mais tarde, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Esaú chorou. Ele chorou, mas nem com lágrimas conseguiu reconquistar aquilo que desprezou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.